Olá, a humanidade ainda não se recuperou e não compreendeu como um vírus, que há 3 meses era desconhecido, já viajou por todo o planeta e obrigou bilhões de pessoas a se isolar em casa. Os objetivos dessa videoaula, que se divide em duas partes, são passar conceitos gerais de morfologia dos vírus e correlacioná-los ao novo coronavírus, principalmente ao vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, a maior ameaça à saúde mundial desde a pandemia da gripe espanhola. Até o momento, a Covid-19 atingiu mais de 2 milhões de pessoas, com mais de 150 mil mortes em todo o mundo. No Brasil, os números não param de crescer e agora já são mais de 30 mil pessoas atingidas e mais de 2 mil óbitos. Inicialmente, abordaremos os aspectos gerais sobre vírus em relação às suas características, para depois falarmos sobre os coronavírus e suas particularidades. Origem dos vírus. Os vírus são um dos seres de composição simples mais conhecidos. Uma das hipóteses seria a teoria dos elementos subcelulares, na qual o vírus seria proveniente de uma única molécula constituída de açúcar, fosfato e compostos nitrogenados. A outra teoria, falência do organismo celular de vida livre, defende que o vírus teria se originado desses seres e que, por algum motivo, foi perdendo seus atributos e se tornou dependente, tornando um parasita intracelular obrigatório. Existem muitas discussões na comunidade científica a respeito do vírus ser ou não um ser vivo. Muitos autores que defendem o vírus como ser vivo consideram que a vida se originou do RNA, pois essa molécula se copia diversas vezes, formando muitas réplicas. Em 1960, o RNA foi replicado em laboratório por Manfred Eigen e obteve a consideração de ser a supermolécula da vida primitiva, pela sua capacidade de se copiar e produzir enzimas e proteínas. Os que consideram um ser vivo também se apoiam que, além da capacidade de replicação que os diferem de outros agentes, possui uma estrutura protetora de seu material genético. Os que defendem que não é um ser vivo se dá por não ter a capacidade de desenvolver alguma atividade fora de seu hospedeiro, o que o caracteriza como um parasita intracelular obrigatório. Então, hoje, essa teoria ela é a mais aceita. Vírus vem do latim e significa fluido venenoso ou toxina. Existem mais ou menos 1.700.000 espécies de seres vivos, dentre os quais os vírus representam cerca de 3.600 espécies. Os vírus são seres muito simples, são formados de um genoma composto de DNA ou RNA, recoberto por uma capa de proteínas, que são os capsômeros, que juntos formam o capsídeo. No caso, quando acoplados ao genoma, são chamados de nucleocapsídeos. Alguns, como o coronavírus, possuem um envelope externo com espículas. De acordo com essa estrutura, os vírus podem assumir diferentes formas, como os vírus da AIDS ou HIV, o vírus da hepatite B e o vírus da influenza ou vírus da gripe, que lembram esferas. O vírus do ebola, semelhante a vermes, ou então lembrando aí macarrão, e os bacteriófagos, com uma estrutura que lembra uma aranha. Os bacteriófagos não têm a menor importância, já que seus alvos são as bactérias. Os coronavírus têm esse aspecto arredondado e tiveram sua origem nos animais, sendo uma zoonose e hoje acometem os humanos. Existem vários coronavírus que acometem o homem já há muitos anos. No homem, além do novo coronavírus, o SARS-CoV-1 e MERS-CoV. SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, que se caracteriza por uma dificuldade respiratória bastante difícil de ser tratada. O MERS, do inglês
síndrome respiratória do Oriente Médio, possui menor grau de contágio, porém de altíssima mortalidade. Todas essas doenças parecem ter sido originadas de um animal comum como reservatório, o morcego. O corpo humano é constituído de sistemas, como sistema nervoso central, sistema digestivo, sistema respiratório, e formam órgãos e tecidos que são constituídos por milhões de unidades funcionais pequenas, chamadas de células. As células são constituídas de pequenos órgãos, chamados de organelas, para várias funções, como digestão, produção de energia, etc. E para fins didáticos, iremos estudar aqueles que têm relação com a atividade viral do novo coronavírus. Os vírus, sendo parasitas, passam a utilizar essas organelas para trabalhar para ele. As células são compostas basicamente de membrana plasmática, que é responsável pelas trocas com o ambiente externo. Ela é fundamental, já que é por ela que ocorre a adesão do vírus. A célula também é constituída de citoplasma, onde estão todas as organelas, e o núcleo, que contém o material genético chamado de DNA. O retículo endoplasmático, junto com os ribossomos, são responsáveis pela síntese proteica, e onde agem as chamadas enzimas na síntese de novas proteínas do vírus. Essas enzimas são uma espécie de proteínas que fazem determinadas reações de interesse ao novo vírus, fundamental para os vírus quando eles estão parasitando as células. O aparelho de Golgi, que é responsável pela secreção celular, onde ocorre a formação dos vírus. É através dele que se formam as vesículas que vão expelir o coronavírus. Se pegarmos uma régua de 5 centímetros e dividirmos em milímetros, veremos que cada centímetro tem 10 milímetros. Se pegarmos 1 milímetro e dividirmos por 1000, teremos a unidade micrômetro, que é utilizado para as células humanas. Uma célula tem, em média, entre 10 e 30 micrômetros. Se 1 milímetro for dividido por 1 milhão, ou se dividirmos 1 micrômetro por 1000, teremos o nanômetro. Os vírus têm tamanho entre 20 e 200 nanômetros. São, portanto, seres muito minúsculos. Os vírus possuem tamanhos variados e são também minúsculos em relação às bactérias. O tamanho minúsculo dos vírus pode ser demonstrado aqui em comparação com a hemácia, que é uma célula sanguínea. Usando o menor vírus aqui representado, se comparado com a hemácia, ela é quase 5.000 vezes maior que o vírus de 24 nanômetros. Apesar do elefante ser muito maior que o camundongo, essa relação não seria possível se comparássemos o vírus com a bactéria. Para isso, essa comparação teria que ser feita entre o elefante da savana, que tem cerca de 3 metros de altura, e um grão de areia com aproximadamente 5 milímetros. Partícula viral ou vírus, ou também vírion. Os vírus são seres extremamente simples, formados por um agregado de moléculas mantidas unidas por forças secundárias, formando a chamada partícula viral, que, quando completa, é denominada vírion, e no hospedeiro chama-se vírus. Os vírus são constituídos de genoma, que é o ácido nucleico, que pode ser uma molécula de DNA ou RNA, dependendo do vírus. Então, isso aqui constitui o genoma viral. O capsídeo é um envoltório proteico, aqui representado, que envolve o material genético, no caso o genoma, dos vírus.
capsômeros são essas pequenas unidades aqui que se formam e que vão então constituir o capsídeo. São pequenas unidades proteicas, também conhecidas como monômeros. Quando esse capsídeo encontra-se associado ao ácido nucleico, é chamado de nucleocapsídeo. Alguns vírus possuem envelope, que é toda essa estrutura, uma camada dupla de gordura, de lipídios, uma bicamada lipídica, que provém da membrana plasmática das células que o vírus estava parasitando. Os peplômeros são essas espículas que têm forma de alfinete, são constituídas normalmente de glicoproteínas e lipídios que são encontradas ancoradas a esse envelope. Então, são expostas na superfície. O material genético é similar para todas as espécies, sendo responsável pela transmissão de características próprias da espécie em questão. Para as células humanas, existirão sempre RNA e DNA. No vírus, esse material genético pode ser RNA ou DNA, estando na forma de fitas, simples ou dupla, linear ou circular, e segmentada ou não. O DNA, também chamado de ácido desoxirribose nucleico, é composto de um esqueleto de açúcar e fosfato. O açúcar também chamado de pentose. O fosfato, as radicais fosfato e bases nitrogenadas, timina, adesina, guanina e citosina. A adenina se liga à timina, como vemos aqui, e a citosina se liga à guanina, como visto aqui. Essas ligações são sempre constantes no DNA. Já no RNA, a composição é bem parecida, só que esses nucleotídeos, ou chamados também de bases nitrogenadas, a diferença é que a uracila entra no lugar da timina. Então, com relação à classificação do genoma, segundo Baltimore, 1971, os genomas virais podem ser de DNA ou RNA, linear ou circular, e fitas simples, fitas duplas ou fitas circulares. No caso do coronavírus, o genoma viral é de RNA, linear, uma fita simples e de polaridade positiva. Nos seres vivos e nos vírus, esses processos ocorrem com variações, onde o DNA ele é duplicado ou replicado em cópias, ou então transcrito, transformado em RNA mensageiro, que é usado na elaboração de proteínas através de enzimas próprias do vírus ou da célula hospedeira. Replicação ou duplicação. A transcrição e tradução ocorrem tanto em células como em vírus. No caso dos vírus, ocorre variação, porque eles podem ter o material genético do DNA ou RNA. Como os vírus são parasitas, utilizam o maquinário da célula hospedeira para criar novos vírus. Vamos fazer agora a classificação do genoma, segundo o ácido nucleico e estratégias de replicação, segundo David Baltimore, em 1971. Essa classificação não tem finalidade taxonômica. Então, são as seguintes classes. Classe 1, DNA de fita dupla. Então, como exemplos, o adenovírus, o vírus da herpes e o poxivírus, da varíola. Classe 2, vírus DNA de fita simples positiva, parvovírus. Classe 3,
vírus RNA de fita dupla, exemplo, rinovírus, ubirnavírus. Classe 4, RNA de fita simples positivo, togavírus, o nosso coronavírus e o picornavírus. Classe 5, fita simples negativa, exemplo, ortomixovírus e o rabdovírus. Classe 6, RNA de fita simples positiva com DNA intermediário no ciclo biológico, exemplo, retrovírus. E classe 7, vírus DNA de fita dupla com RNA intermediário, exemplo, hepadinavírus, o vírus da hepatite. Esses dois últimos ocorre a chamada transcrição reversa, que a gente vai ver a seguir. Esse é um esquema geral da multiplicação dos vírus. Então, quando esse vírus ele é DNA, esse DNA ele pode ser replicado ou transcrito para RNA, e esse RNA ser traduzido na síntese de proteínas no retículo endoplasmático. Essa aqui é a situação onde os vírus são DNA. Existe uma situação onde uma classe de vírus é DNA e ele é transcrito a RNA e depois ocorre a transcrição reversa em DNA. Quando o vírus é RNA, ele pode ser replicado e traduzido. Replicado para síntese de genoma e traduzido para síntese de proteína. Existe um vírus RNA que sofre transcrição reversa para depois ser transcrito novamente a um RNA, fazendo a sua replicação, e depois ele é traduzido em proteínas. Essa tradução ela sempre ocorre nos ribossomas do retículo endoplasmático, onde os ribossomas farão então a síntese proteica. Em todos os processos também há necessidade de enzimas do hospedeiro ou do próprio vírus para a síntese do genoma, das proteínas estruturais e não estruturais, dos futuros vírus. Os vírus DNA replicam no núcleo e os vírus RNA replicam no citoplasma. Vamos ver alguns exemplos? Então, primeiramente com os vírus de DNA. Então, aqui DNA fita dupla. Temos aqui essa fita dupla de DNA. Ela vai ser transcrita em RNA mensageiro para a síntese de proteínas virais nos ribossomos do retículo endoplasmático. Paralelamente, esse DNA ele vai ser replicado ou duplicado, produzindo aí novos genomas das partículas virais. Esse é o exemplo do herpes vírus. No caso dos vírus de DNA fita simples, o processo ele é semelhante, só que sendo simples, ele vai ser duplicado por enzimas da célula hospedeira. Então, são as próprias enzimas que vão fazer a duplicação. A partir daqui, o evento é semelhante. Essa fita dupla vai ser separada em uma fita de DNA positivo, que vai constituir o genoma do novo vírus, e o RNA mensageiro segue aquele processo de tradução nos ribossomas, constituindo aí as novas proteínas. Como exemplo, temos aqui o parvovírus. No caso dos vírus DNA de cadeia dupla com transcrição reversa, o que acontece? Inicialmente, esse vírus de DNA fita dupla ele vai ser transcrito em fitas de RNA positivo. No caso, o RNA mensageiro vai dar origem às proteínas virais dos ribossomas, como vimos para os outros casos. As proteínas do capsídeo, proteínas estruturais, etc. E esse RNA, que também é chamado de pré-genômico, ele vai passar por um processo de transcrição reversa, dando origem a uma fita de DNA negativa que vai ser duplicada em uma fita de DNA dupla, que constitui o genoma viral da nova partícula. Como exemplo,
o hepadinavírus, o vírus da hepatite B. Agora, iremos falar dos vírus de RNA, cuja replicação ocorre no citoplasma das células hospedeiras. Então, aqui o primeiro que vamos falar é RNA de fita dupla. Então, esse RNA de fita dupla ele vai servir de molde para a produção de RNA mensageiro por uma enzima polimerase de RNA dependente de RNA, que vai ser duplicada, dando origem ao genoma do novo vírus. Paralelamente, ocorrerá a tradução nos ribossomas nas síntese das proteínas virais. O melhor exemplo é o rotavírus. A segunda classe é o RNA de cadeia simples, polaridade positiva, e teremos aí o coronavírus como exemplo. Como ele já é RNA positivo, né? Então é uma molécula de RNA mensageiro. Então ele vai dar origem a uma poliproteína extensa, que vai ser traduzida em diversas proteínas, é uma característica do coronavírus, né? A formação dessa poliproteína, que vai dar origem a diversas proteínas, através de enzimas do hospedeiro e do vírus. A RNA polimerase ela vai fazer transcrição em RNA negativo e depois o RNA positivo do genoma. Os coronavírus apresentam um processo complexo de transcrição e tradução para completar esse ciclo replicativo. Agora, são os vírus de RNA cadeia simples sentido negativo. Como os genomas são de sentido negativo, eles não são traduzidos diretamente. Então, eles precisam de enzimas para poder se tornar RNA positivo, através de enzimas como polimerases e replicases, para haver a transcrição e a replicação do genoma. Também, da mesma forma, ocorre aí a produção de proteínas dos ribossomos. E para concluir, os vírus RNA de fita simples positiva com transcrição reversa. Nesse caso, essa enzima chamada transcriptase reversa irá converter o RNA em DNA negativo e, a seguir, uma fita dupla de DNA. Agora vai haver uma transcrição. Essa transcrição ela vai dar origem ao RNA positivo, fita simples, característico do genoma dos vírus, né, dessa classe. Paralelamente, também vai haver a produção, a transcrição no RNA mensageiro, que dará origem às proteínas virais nos ribossomos da célula hospedeira. Como exemplo clássico, temos então o vírus da AIDS, que é da família retrovírus. Fechando então essa classificação genômica, nesse gráfico tipo pizza, conseguimos identificar aqui as três classes de vírus DNA. Aqui os vírus de DNA dupla fita, tendo como exemplos o adenovírus, o herpes vírus, papilomavírus. Classe 2, os vírus DNA de fita simples, exemplo parvovírus. E aqui o vírus de DNA com transcrição reversa. Então, como exemplo, o hepadinavírus, aqui é a classe 7. Em azul, representando então os vírus RNA, então constituem uma maior parte da pizza. Temos aqui a classe 3, reovirida, RNA fita dupla. Aqui do outro lado, a classe 5, os vírus RNA fita simples, polaridade negativa. Então, o vírus da raiva, o vírus ortomixoviridae também está aqui, e alguns outros. Os vírus de RNA fita simples polaridade positiva, e aqui temos em destaque o coronavírus, classe 4. Temos outros,
bicorna viridae, toga viridae, astroviridae, enfim. E fechando aqui a classe 6, o vírus retroviridae, onde também ocorre a transcrição reversa de RNA para DNA. Então, o vírus da AIDS se encontra aqui. Então, com relação à morfologia viral e a estrutura dos capsídeos, ou o arranjo estrutural dos nucleocapsídeos, os vírus apresentam as seguintes simetrias: icosaédrica, helicoidal ou complexa. Na forma icosaédrica, que lembra um cristal, o capsídeo está organizado como um polígono de 20 faces onde estão os capsômeros. E esses capsômeros são muito úteis na sua identificação. Além da estrutura icosaédrica, pode haver ainda a estrutura helicoidal ou complexa. Esses capsídeos podem ter envelope ou não. Então, isso aí será visto mais adiante. Vamos começar então pelos vírus icosaédricos sem envelope. Esses são os vírus mais comuns e são os menores vírus conhecidos. Então, o seu genoma é composto de fitas simples, como no caso aqui, DNA ou RNA. E seu capsídeo não possui envelope. Como exemplo, temos aqui uma micrografia do vírus do papiloma. No caso dos vírus com estrutura icosaédrica e envelopados, eles possuem um genoma ou material de fita dupla de DNA ou RNA, ou então fitas simples positivas de RNA. Esse tipo de estrutura é rara entre os vírus animais e ausente nos vírus de plantas. Então, no caso do homem, são exemplos a rubéola e cachumba. No caso aqui, temos o genoma, o capsídeo e o envelope. Aqui temos uma micrografia mostrando aí a estrutura icosaédrica com envelope de um vírus da pseudoraiva. Nos vírus com morfologia helicoidal não envelopados, o ácido nucleico, o RNA simples, é circundado por um capsídeo cilíndrico em formas de hélices rígidas, semelhante a bastonetes, como aqui na figura, ou helicoidal frouxo, cujos nucleocapsídeos se dobram em forma de novelo. As partículas helicoidais não envelopadas são comuns entre vírus de plantas e bactérias e não se conhecem nos animais e homens. Aqui representado o vírus do mosaico do tabaco, clássico no estudo da virologia, pois foi o primeiro a ser descoberto. A morfologia helicoidal envelopada, ela faz parte dos vírus de DNA fita dupla e dos vírus de RNA fita simples positiva e negativa. Então, essa morfologia helicoidal dos capsídeos e mais o envelope. Então, entram aqui os vírus do sarampo, da gripe, da raiva e do ebola. E de acordo com essa morfologia, eles podem ter essa forma filamentosa, como no caso do ebola, podem ter uma forma como se fosse bala de revólver, no caso da raiva, ou ainda podem ser esféricos, como no caso do coronavírus, onde aqui dá para perceber bem, né, esse aspecto esférico e mais, né, as espículas da membrana aqui também são facilmente vistas. Agora, para fechar a morfologia, nós temos a chamada estrutura complexa com ou sem envelope. Então, como o próprio nome fala, a morfologia complexa. No caso aqui, como exemplo, o poxvírus, causador da varíola humana, que podem ter duas cadeias peptídicas na constituição do capsídeo.
e ter ou não envelope. Então, além do poxivírus, também entram os bacteriófagos como exemplos dessa estrutura complexa. Fechando, então, a morfologia dos vírus, temos aqui esse quadro, que classifica quanto ao genoma e características físicas. Então, temos aqui o ácido nucleico, pode ser DNA ou RNA, quanto à simetria do capsídeo icosaédrica, complexa, helicoidal ou desconhecido, presença ou não do envelope, natureza física do genoma, dos ácidos nucleicos, se é uma fita simples, se é uma fita dupla, se é circular, se é segmentada, que aqui chega-se à família viral. Então, os coronavírus são vírus RNA, a simetria do capsídeo é helicoidal, o envelope é presente, a natureza física desse RNA é uma fita simples. Está aqui, então, a família Coronaviridae com todos os seus representantes. Obrigado pela atenção. Essa videoaula ela não termina aqui. Existe a parte 2, onde abordaremos com mais ênfase os coronavírus e principalmente o coronavírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2. Então, mais uma vez, obrigado. Orgulho de ser UF.